Isa, o que normalmente um brasileiro costuma fazer que não deve fazer, né, se for para Londres, né? E você chegou a cometer alguma gafe? Acho que várias. Você poderia contar algumas delas? Ai, deixa eu pensar. Você pode chegar e cumprimentar o inglês, abraçando, dando um beijo. É comum as pessoas cumprimentarem lá assim ou Bem, eu fiquei em Londres, né? E Londres é uma cidade muito cheia de imigrantes, né? De todas as partes do mundo. Então, eles são diferentes. O inglês que mora em Londres, ele é um inglês diferente daquele que mora no interior da Inglaterra. Eles estão mais acostumados, né, com o brasileiro, com o italiano, né, com as culturas diversas, e eles até gostam, assim, quando a gente chega conversando e sorrindo, né, e puxando papo ali, eles aceitam bem, um pouco, assim, mais aberto, embora bem prático e objetivo também, né, acabou o tempo, tchau, infelizmente tem que ir embora. Né? Agora não posso conversar, então eu vou ter que ficar em silêncio, desculpa. Então, assim, ok, né? É um limite deles e eles impõem esse limite com muita tranquilidade. se Assim, você recebe nossa, um convite para visitar, já vem com horário para chegada e horário da saída? às vezes sim. E eu fui, quando eu mudei da República de Brasileiros, eu fui morar com essa senhora austríaca que estava em Londres há muito tempo, então ela conhecia muita gente ali e ela me apresentou muitas pessoas. Eu fui à casa, né, de ingleses e de outros europeus com ela, então tinha uma formalidade. Agora, tinha também muita curiosidade em entender uma outra cultura dessas pessoas, né, que eu conheci. Embora eu sabia que tinha ali eu tinha que ser educada, respeitar, né, o limite da outra pessoa ali, mas eles muito curiosos por conhecer como funciona o Brasil, a comida brasileira, a música brasileira, e palavras, né, em português. Então, assim, eu senti essa abertura mais por eu estar em Londres, né, e não no interior. Talvez eles sejam, eu acredito que eles sejam mais fechados. Agora, em relação à GAF, eu eu com certeza devo ter cometido, assim, gafes, mas eu não me recordo, assim, de uma, né. Tem uma história muito interessante que eu vivi em Londres, e que me marcou muito, porque na primeira etapa, né, nesses primeiros 6 meses, eu estava na República de Brasileiros, numa região mais barata de Londres, e eu cheguei, um dia eu estava chegando do meu trabalho muito tarde da noite e não tinha mais, eu chegava no último vagão do metrô, então já bem tarde. Aí quando eu virei assim a esquina, meu condomínio ficava no final da rua, no meio do quarteirão ali da quadra, eu vi um grupo de rapazes que assim me assustou, né? E eu pensei, gente, assim, tarde da noite, um monte de rapazes reunidos ali, para mim eles estavam, não estava fazendo legal, não estava fazendo coisa legal, né? E eu, mulher sozinha, tarde, pensei, e agora? Eu vou ter que passar por eles de qualquer maneira, eu não ia voltar. Estava super cansada, né? Como eu disse, estação do metrô fechada, ônibus ia demorar demais, ia para onde também. E aí, eu saí do Brasil, né? Já atendia clinicamente, já era professora, né, de graduação há muito tempo, e uma das disciplinas que eu dava era psicopatologia.
Então, eu, assim, trabalhava, né, ensinando muito sobre as psicopatologias. E uma coisa que me veio foi: eu vou imitar uma esquizofrênica aqui. E eu vou ser uma esquizofrênica bem nervosa, né, numa crise. E aí, assim que eu virei e tudo isso passou na minha cabeça, eu já comecei a gritar, eu comecei a falar português, inglês, e gesticular demais. E aí os caras, né, começaram a me observar e eu comecei a perceber que de uma outra maneira, porque eu estava com medo inicialmente, mas quando eu comecei a, né, fazer ali movimentos estereotipados, eles começaram a me olhar tipo, né, nossa, coitada, está acontecendo alguma coisa com ela, né? E aí eu consegui passar encarando, né, encarando, e eu até falava, não estou com medo de vocês, vocês podem vir aqui que vocês vão ver, não sei o quê. E aí eu passei por eles, e a partir desse tempo, a partir desse momento, né, todo o tempo que eu estava nessa região, que eu chegava à noite, e eles estavam lá, a minha relação com eles já mudou. Eu já não tinha tanto medo, em contrapartida, eu achava que eles já ficavam meio cabreiros comigo. E aí, esse foi essa é uma das situações inesquecíveis que eu vivi, e acho que, assim, para me proteger, né, eu tive criatividade. Muita criatividade. Nós temos, eu e minha esposa, nós temos uma amiga inglesa que foi casada com um brasileiro. Daí ela conta assim de duas gafes, né? Uma dela e outra dele. Que ele foi lá para a Inglaterra conhecer e ofereceram, foram na casa de um casal amigo, e eles perguntaram se ele queria jantar. E ele disse que não. E eles não perguntaram novamente. E aí, na volta para casa, ele falou: eu tô com fome, mas eles ofereceram. Mas por que você não aceitou, né? É que no Brasil a gente não aceita de primeira. E ela falou: não, aqui, se você quer, se não quer, assim, o seu não o sim é sim, não é não. Sim. E só que ela cometeu uma gafe aqui no Brasil, porque ele recebeu amigos em casa e ela ofereceu uma vez se eles queriam comer. E eles disseram que não, e ela não insistiu. Eu falei: não, aqui você tem que insistir. Uma, duas, até 3 vezes. E um outro conhecido também, ele conta que ele foi visitar o John Stott, né? E no convite já tinha o horário de chegada e horário de saída. E ele tomou a liberdade de perguntar, né? Ele falou assim: olha, porque esse tempo é o suficiente para a gente conversar tudo aquilo que é necessário. Se passar desse tempo, a gente vai ficar enrolando, né? Vai ficar se estendendo e não vai gerar nada de produtivo. Então, para nós é muito estranho, né? Mas para eles também deve ser muito estranho nossos costumes.